Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Posso tirar? Posso tirar? Com o Salmo 73, versículo 26. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Devemos dar graças a Deus por estarmos aqui. Nunca enfrentamos um desafio tão tremendo. Nunca enfrentamos circunstâncias tão difíceis. Mas o nosso Deus está acima de todos os nossos desafios. Está acima de todos os nossos problemas e dificuldades. E o povo de Deus está de pé e continuará de pé, mesmo dentro de casa, aguardando a bondade e a fidelidade do Deus que não pode mentir. Louvamos ao Senhor nessa tarde. Ele merece toda honra e toda glória. Seja chorando ou sorrindo, seja na força ou na fraqueza, viemos a esse mundo para adorar a Deus. E fomos chamados da morte para a vida, para intensificar esse louvor pelo conhecimento da verdade, do Evangelho que mudou as nossas vidas e alterou os nossos destinos. Estamos aqui nessa tarde porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oscar Wilde, que foi um escritor de peças teatrais do século 20, se não me falha a memória, escreveu uma peça teatral chamada Salomé. E nessa peça teatral, que retrata a preocupação dos tiranos do mundo, do rei Herodes e de outros, dos poderosos da época de Jesus, com a notícia de que ele tinha ressuscitado dentre os mortos, em uma das cenas, glória a Deus, de Salomé, obra de Oscar Wilde, Herodes está atribulado, porque chega aos seus ouvidos a notícia de que o carpinteiro da Galileia está vivo, está circulando por todos os arredores. E ele se preocupa porque aquele homem teria vencido a morte. E a morte é a última arma dos tiranos. É a arma que os poderosos desse mundo sempre gostaram de usar contra os fracos e contra os opositores. Herodes perde o sono, Herodes perde a paz. E manda que o seu centurião e seus soldados procurem esse homem em todo lugar, em qualquer lugar onde porventura ele esteja. E diga para ele a mensagem: eu não quero que você ressuscite. Eu lhe ordeno que você volte para o túmulo onde você estava. Você não tem o direito de circular vivo depois de ter ressuscitado. E eles procuraram, eles foram em obediência ao rei, segundo essa peça teatral. Procuraram por todos os lugares e não encontraram. E o centurião voltou e trouxe a nova para Herodes: Senhor, nós não conseguimos achá-lo. E o Herodes, mais atribulado ainda, deu uma ordem mais incisiva: que eles fossem e o encontrassem e ordenassem que ele não ressuscitasse, que ele não circulasse. Ele não tinha o direito de circular pelo Império Romano. E o centurião, quando o rei pergunta aonde ele está, o centurião responde: ele está em todos os lugares, mas é muito difícil achá-lo. Ele está em todos os lugares, mas é muito difícil achá-lo. Você que me escuta nessa tarde, você que foi achado por ele, antes de encontrá-lo, dê graças a Deus pelo dom da vida e pelo milagre da fé, porque nós estamos aqui com o nosso coração pesaroso, por causa dos milhares de brasileiros que tombaram diante desse assassino invisível. Mas estamos aqui nessa tarde para comemorar a morte daquele que está vivo para sempre e que conduzirá a igreja em direção à pátria das delícias celestiais. Você que foi achado por ele, dê graças a ele aí onde você está.
mesmo que esteja com vontade de estar aqui, mesmo sentindo apreensão, mesmo com medo de ser a próxima vítima, não deixe o desespero entrar no teu coração, não deixe a tua fé oscilar, não deixe a tua esperança morrer, não deixe o teu coração esfriar. Ele está vivo e por causa dele nós estamos ainda de pé. Glórias ao seu nome nessa tarde. Eu quero ler apenas um versículo. Peço as orações de todos aqueles que nos escutam nesse momento de meditação na palavra de Deus. Quero ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, apenas o versículo 13. Sentimos uma profunda saudade dos irmãos. Desejamos de coração a restauração das nossas rotinas. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas. É um tempo de grande aprendizado. É um tempo de treinamento avançado para todos nós. Antes da conquista da terra, o povo de Deus foi treinado na guerra. Grandes guerras antecedem grandes conquistas. A igreja desta geração, ela está sendo chamada a avançar as conquistas do reino de Deus, expandir o reino de Deus. É tempo de buscarmos a Deus, de firmarmos as estacas da nossa tenda, de juntarmos as pedras do nosso altar, se anteriormente estavam espalhadas, tirar a cinza do nosso altar e reacender a chama, arder para Deus, arder de amor, de temor e de tremor diante daquele que vive para todo sempre. É hora de cada pessoa fazer ajustes. Estamos sendo obrigados a fazer ajustes, a fazer revisão da nossa vida, a estabelecer prioridades e a nos reconectar com aquele de quem nunca deveríamos ter rompido a intimidade e a comunhão. Deus tem um propósito ao permitir que tudo isso esteja acontecendo. Os sábios e as sábias de Deus aprenderão muitas coisas para nunca mais esquecerem. E como disse C.S. Lewis, apologista e escritor cristão do século XX, nós precisamos muito mais ser relembrados do que instruídos. Os anos se passaram e nós esquecemos muitas coisas, deixamos para trás muitas coisas que não deveriam ser deixadas, e Deus está nos dando a oportunidade de revisar e de restaurar prioridades e coisas que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. A Ele todo louvor. O versículo que eu quero ler para trazer essa meditação é apenas o versículo 13 da primeira epístola aos Coríntios. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. É o que diz a palavra de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa oportunidade os três caminhos que a igreja de Jesus deve tomar para ser o que ela foi chamada para ser, para fazer o que ela foi chamada para fazer. A principal pergunta que deve estar no nosso coração a essa altura do campeonato não é por que tudo isso está acontecendo. Existem muitas especulações, uma busca desesperada pelas respostas a essa indagação. Por que tudo isso está acontecendo? As duas perguntas que devem estar dentro de cada um de nós é: o que eu posso aprender nesse momento dramático? E o que eu posso fazer, e que eu não tinha feito ainda, para a glória de Deus nesta situação? O que eu posso aprender? E o que eu posso fazer? Essas perguntas são muito mais importantes do que a pergunta por que Deus permitiu que tudo isso esteja acontecendo. E esse versículo, escrito pelo apóstolo Paulo, ele nos desafia a pensar. O primeiro caminho
para permanecermos de pé em qualquer situação é o caminho da fé. A fé dos homens e mulheres de Deus sempre será provada. Dos discípulos também foram. Estava me lembrando aqui de um dos discípulos, o Dídimo, o Tomé. Tomé, quando viu Jesus crucificado e quando viu os discípulos correndo de um lado para o outro para protegerem suas vidas, as suas expectativas futuras foram por água abaixo. A tristeza invadiu seu coração. Tomé correu com os outros, se escondeu. Suas convicções foram abaladas. E a paz que ele carregava dentro dele por um pouco de tempo, enquanto andava na sombra de Jesus, aquela paz foi embora. E seu coração ficou amargurado. Seu coração ficou deprimido, melancólico. E um espírito de ceticismo, de incredulidade, começou a ameaçar o presente e o futuro da vida espiritual de Tomé. 3 dias depois daquilo que os olhos de Tomé viram, Jesus ressuscitou. Glórias ao seu nome. Jesus triunfou sobre o maior inimigo dos mortais depois do pecado e depois do diabo, que é exatamente a morte. E quando Jesus ressuscita, ele decide aparecer aos seus discípulos para restaurar a fé, para restaurar a esperança, para restaurar o amor a Deus no coração deles. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus escolhe aparecer aos seus discípulos. E em uma das primeiras vezes que Jesus apareceu para os seus discípulos, eles estavam no cenáculo com portas fechadas. Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco, e exortou a eles para que não temessem, não se atemorizassem, porque ele estava ali para tranquilizar seus corações e para ajustar o foco deles dali para frente. Aquela visita de Jesus dentro do cenáculo foi um divisor de águas na vida daqueles homens atemorizados, assediados pelo medo e pela incredulidade. E diz a palavra de Deus que quando Jesus apareceu para os apóstolos, Tomé não estava presente. E depois ele aparece, depois de Jesus desaparecer, ele aparece. E quando ele aparece, ele escuta os discípulos dando depoimento de que o Senhor tinha aparecido, de que Jesus tinha falado com eles, e que eles sentiram a presença dele e viram ele em um corpo glorificado. E de repente, quando ele escuta aquilo, ele manifesta um tipo de ressentimento e ceticismo que ele carregava dentro dele, um desapontamento e uma frustração, uma tristeza que não queria sair de dentro do seu peito. E ele disse: se eu não ver as suas mãos furadas, se eu não colocar os meus dedos nos lugares aonde os cravos foram colocados, e eu não colocar a minha mão no lado aonde ele foi perfurado com a lança, de modo algum eu acreditarei. E 8 dias depois, ele está junto com os apóstolos novamente, de portas fechadas, e de repente no meio deles aparece aquele que venceu a morte, e que nós estamos aqui para celebrar e exaltar o seu nome, porque é dele que a igreja depende, e é por causa dele que o povo de Deus existe. A igreja só não foi apagada no princípio, porque ele está vivo. A igreja só tem sobrevivido a todos os testes e a toda a oposição do inferno, é porque ele está vivo, o homem das mãos furadas. E quando Jesus aparece 8 dias depois que ele está presente, Jesus já começa dizendo, convidando ele a colocar os dedos no lugar dos cravos, a colocar a mão no lugar, no seu lado, nas suas costelas, onde tinha sido perfurado pela lança. Mas tudo indica que Tomé não se aproximou para fazer isso, porque as evidências que ele desejava, ele estava vendo com seus próprios olhos. Toda fortaleza de incredulidade caiu por terra, toda dúvida desapareceu como fumaça diante do Senhor ressurreto e glorificado ali dentro do cenáculo. E diz a palavra de Deus que ele cai de joelhos, adorando a Jesus Cristo ressuscitado e dizendo: Senhor meu e Deus meu.
creu, ele adora a Jesus ressuscitado naquele momento, e Jesus diz: porque tu me viste, creste. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não seja incrédulo, mas seja cheio de fé, seja crente. É o que Jesus disse para ele. Glória a Deus. Mas antes dele ter essa experiência, ele estava sem paz, porque quando a fé oscila, a paz vai embora. Ele estava amargurado, porque a paz no íntimo de uma pessoa depende de o quão próxima ela está de Deus. Quanto mais próximos, mais paz. Quanto mais paz, mais alegria. Quanto mais alegria, mais força. Quanto mais força, mais esperança. Quanto mais esperança, mais coragem, mais firmeza para adorar a Deus e servi-lo enquanto durar a nossa existência. O caminho da fé. O caminho da fé. Os discípulos foram atacados nesse ponto, assim como muitos estão sendo atacados hoje. Muita gente tem sido abalada nestes últimos dias. Muitos crentes estão confundidos por aí afora. Tem muito crente hoje aterrorizado. Tem muitos confundidos com as notícias que estão trombeteando de uma ponta a outra da nossa nação. Tem muita gente emocionalmente fragilizada, aterrorizada, porque nesse tempo de provação em escala global, muita gente não vinha bem. E agora, diante de uma situação como essa, os alicerces da casa das nossas vidas se manifestam. O material dos alicerces da nossa fé estão se manifestando. É agora. Ventos estão soprando, ondas estão se levantando, brados malignos nas mentes, nos corações e nas consciências, convites do diabo: desista, tentações satânicas na mente e nas emoções: tenha medo, se aterrorize. Mas nós louvamos a Deus, porque no meio de tudo isso, tem homens e mulheres que estão mais próximos de Jesus do que nunca. Tem crente avivado, tem crente quebrantado, tem homens e mulheres acesos, apegados às pontas do altar de Deus, que tem saboreado a palavra do Senhor, que tem sentido a presença do Eterno e o consolo do Espírito Santo dentro do seu quarto, na sua câmara secreta. Louvamos ao Senhor por isso. O caminho da fé é a nossa fé em Cristo que vence o mundo. É a nossa fé que nos fará permanecer de pé. É a fé que impede a gente de se entregar e de retroceder. É a fé que faz a gente lutar, olhar para cima, olhar para frente e não para trás, como a mulher de Ló. É por causa da fé que a gente continua apostando que Deus é fiel, que a sua palavra não voltará para ele vazia. É por causa da fé que acreditamos que atravessaremos tudo isso, e muitos de nós serão melhorados, profundamente transformados e quebrantados. Milhares e milhares estão sendo treinados para ouvir a voz do Espírito Santo, que só escuta quem tem coração quebrantado e quem não perde a conexão com Deus. Glórias ao nome do Senhor. O caminho da fé. Milhares e milhares estão sendo tentados à descrença. Aonde está Deus? Aonde está o Deus bondoso, que não faz nada? Aonde está o Deus todo-poderoso das Escrituras, que não intervém? Homens e mulheres de fé apostam na fidelidade e na bondade de Deus. Nós não sabemos direito porque que Ele está permitindo tudo isso, mas nós confiamos que Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, e triste para Deus é alguém descer a sepultura sem Deus, sem paz e sem salvação. O Deus a quem nós adoramos é o Deus que se importa. Quando Jesus viu Marta e Maria chorando, ele chorou também. Quando ele viu Jerusalém lhe rejeitando, o seu coração se partiu. E ao olhar para a terra agora, Deus se comove e fortalece o fraco, fortalece aqueles que têm fé, e o seu povo
que dentro de casa continuam dizendo: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por mais um dia de pé. Obrigado por ter me livrado até agora. Nós louvamos a Ele nessa tarde. Ele sabe o que está fazendo. Nós não entendemos direito, mas Ele é digno de confiança. Ele é digno de confiança. Que nunca caiamos na tentação de suspeitar da bondade, da benevolência, da compaixão do Deus que se importa. E se importa tanto que seu sangue foi derramado sobre a terra por causa de cada um de nós que aqui nos encontramos. Ele assumiu a nossa pele e sentiu as nossas dores, enfrentou as tentações que nós enfrentamos para vencer o inimigo que não podemos vencer, a morte, e para abrir a porta para a salvação de cada um de nós que antes estava fechada. Ele triunfou sobre o pecado, triunfou sobre a morte e desmascarou Satanás na cruz, no Monte da Caveira, 2000 anos atrás, para que a igreja existisse e vencesse esses tiranos que roubam a paz e que sabotam a herança que em Cristo temos direito. Caminho da fé. O caminho da fé nem sempre é fácil. Para falar a verdade, crer é um grande desafio em um tempo de incredulidade como esse. Confiar quando as circunstâncias são como ventos contrários, isso não é fácil. São muitos os ventos contrários. Mas devemos fazer como Jó. Jó, ele escolheu o caminho da fé. Parecia que Deus não existia, enquanto o seu servo se convulsionava em dores e não conseguia dormir à noite. Mas é este homem enfermo, dos pés até a cabeça, sem bens materiais, e que enterrou todos os seus filhos em um mesmo dia. Este homem que escutou murmuração por todos os lados, e os principais intérpretes do seu sofrimento disseram que ele estava passando por aquilo porque ele tinha cometido pecados. Ele só poderia olhar para cima e esperou até o fim. E foi ele que disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E no dia que Deus apareceu para ele, não foi para dar respostas, mas foi para fazer mais de 20 perguntas que ele não sabia responder nenhuma. E ele se dobra diante de Deus e diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus próprios olhos te veem. Depois de tudo aquilo, ele passou a ter uma percepção de Deus que antes ele não tinha, e sem passar por aquilo, ele jamais teria. Mas ele glorifica a Deus do princípio ao fim, na prosperidade e na adversidade. A nossa fé é provada, e estamos sendo provados nesse momento. Venceremos, manteremos a nossa fé viva, olharemos para o autor e consumador da fé, aguardaremos até ele dar a última palavra, seremos fiéis a ele, mesmo que o inimigo sussurre tantas vezes para retrocedermos. O caminho da fé é o caminho para a nossa vitória em todas as áreas da nossa vida. E foi esse caminho que Jesus chamou Tomé e os demais a trilharem. O segundo caminho, Paulo fala da esperança. Esperança não é otimismo, segundo a Bíblia. Esperança é certeza inabalável de que o que Deus prometeu, Ele realizará. Paulo foi chamado para ser um apóstolo da esperança, para seguir, para trilhar, para defender e para lutar pelo caminho da esperança. Por isso que ele resistiu a tantas coisas, porque pessoas sem esperança, elas desistem logo em qualquer de suas lutas. As pessoas mais resistentes são aquelas que têm a esperança mais viva. As pessoas que saíram mais fortes dos campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial foram aqueles que tinham a esperança mais viva e vibrante no seu coração. As pessoas mais resilientes no mundo
são aquelas que têm as certezas mais inabaláveis dentro de si. É resiliente quem é movido pela esperança. É a esperança que move o povo de Deus. Provas não nos tirarão do caminho, se a esperança estiver viva nos nossos corações. Os judeus não acreditavam, os hebreus não acreditavam que alguém ressuscitasse antes da ressurreição final e geral. E para o julgamento. É por isso que Marta e Maria, quando Jesus disse que Lázaro estava vivo e que ele iria ressuscitar, elas argumentaram que sabiam que ele ia ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Eles não acreditavam que alguém pudesse ressuscitar antes da ressurreição final. E para eles não tinha chegado ainda aquele tempo. E Paulo foi criado acreditando nisso a vida toda, aos pés de Gamaliel. Por isso que Jesus para ele era um impostor, era um embusteiro. Mas na estrada de Damasco, uma luz tirou a sua visão, e uma voz poderosa derrubou ele no chão. Quando ele foi milagrosamente restaurado e teve um encontro com o homem das mãos furadas, que triunfou sobre a morte, a antiga visão foi substituída por uma nova visão, a antiga audição por uma nova audição espiritual, e dentro de Paulo se desenvolveu uma convicção inabalável que Jesus de Nazaré estava vivo, e ele poderia ser categórico na pregação da mensagem e do caminho da esperança. Por isso que mesmo sofrendo tantas coisas, não vemos ele murmurando, se queixando contra Deus. Mesmo sendo açoitado, ele dá glórias a Deus. Mesmo sendo traído por falsos irmãos, ele resiste, ele aguenta e entrega suas ansiedades a Deus. Mesmo em perigos de naufrágio, em perigos de morte, mesmo sendo perseguidos pelos imperadores, mesmo sendo odiado por tantos, perseguidos por tantos, enfrentando tantas tentações, Paulo é inabalável, Paulo é irremovível, Paulo é indestrutível. Por quê? Porque ele era movido pela esperança de um novo céu e de uma nova terra, pela esperança da inauguração do reino de Deus, pela esperança de ver Jesus como ele era e ir para onde ele estava. E no dia que ele teve uma visão do paraíso por dentro e ouviu a voz de Deus falando coisas inefáveis que ele foi proibido de detalhar enquanto estava entre os irmãos, nunca mais ele foi o mesmo. Se tornou cada vez mais inabalável e mais resistente. Nenhum mortal poderia tirar Paulo do caminho da esperança. Nenhum demônio poderia apagar a chama que ardia no seu peito, porque quem é movido pela esperança permanece de pé, mesmo que o mundo caia ao seu redor. Caminho da esperança. Glória a Deus. Esperança não é otimismo. Espiritualmente, esse mundo não vai melhorar. Espiritual e moralmente, esse mundo não vai ser reconstruído pelo esforço humano. O mundo vive um período de deterioração, de depredação moral e espiritual. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta, e muitos são seus agentes espalhados pela nossa sociedade. Milhares e milhares estão conspirando contra o reino de Deus, e o espírito do anticristo está em ação desde o tempo, desde a era apostólica, mas está com 2000 anos que o povo de Deus está na terra, dirigido, revestido pelo Espírito Santo, protegido pelos anjos de Deus e determinado a pregar essa mensagem até a hora que os céus se abrirem, se rasgarem e o Filho de Deus descer com grande poder e grande glória. Só que antes da parúzia, o dia da prestação de contas com as nações da terra, o dia da prisão do diabo e da derrota do anticristo e do falso profeta, antes que esse dia
chegue, acontecerá o arrebatamento, o desaparecimento do povo de Deus. A igreja será tirada de circulação, e os homens e mulheres de Deus que têm militado pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, eles serão eternamente consolados e galardoados por terem permanecido de pé quando foram desafiados a esmorecer. Paulo foi o maior proponente da esperança do reino de Deus, e essa mensagem ela precisa estar viva no nosso coração, no nosso peito, nesses dias. Estamos tristes, torcendo para Deus fazer uma intervenção logo e mudar essa situação, mudar esse cenário e restaurar a nossa sorte. Mas Ele é quem sabe, Ele é soberano, Ele é Senhor. Enquanto Ele não faz o que estamos esperando que Ele faça, demos a Ele a glória, rendamos a Ele o louvor, não deixemos de nos quebrantar diante dEle, não deixemos de aguardar as promessas dEle, porque Ele é Senhor da história e tudo está sob o seu controle. Não é do homem, não é na mão do homem que está o poder de mudar essa geração. Deus nos deu o privilégio de viver em um tempo estratégico, um tempo de grandes guerras, e esse treinamento avançado é para que nós façamos a diferença depois que tudo isso terminar. Eu sei que gigantes se levantarão, mas nós sairemos dessa provação muito mais estruturados, com um discernimento espiritual mais amplo, com o coração mais incendiado de paixão e de amor a Deus, e mais dispostos a tirar a espada de Deus da bainha e fazer orações de guerra nesse tempo que antecede a volta de Jesus para o seu povo e a inauguração do seu reino. Mas não tiremos os pés do caminho da esperança. Em último lugar, o caminho do amor, a estrada do amor. É um tempo de desamor, de insensibilidade, de falta de solidariedade, de desumanidade. O tempo em que nós estamos vivendo. Conforme Jesus disse, o amor de muitos esfriaria. E quando o amor esfria, nos afastamos uns dos outros, nos desconectamos de Deus e automaticamente nos desconectamos uns dos outros. E quanto mais distantes de Deus pela falta do amor, mais frágeis em nossos relacionamentos interpessoais. Nunca houve um tempo em que precisássemos estar tão próximos uns dos outros como nesse tempo em que nós estamos vivendo. Juntos somos mais fortes. Quanto mais conectados, mais poderosos seremos para ser diferentes e para fazer a diferença. Eu quero terminar com o exemplo de Pedro. Depois de Jesus aparecer a Tomé, ele foi ao mar de Tiberíades, aonde Pedro, aonde João e outros estavam pescando. E Jesus marcou um encontro ali com uma pessoa muito especial, com quem ele tinha um plano e que ele não tinha entendido até aquele momento. E essa pessoa especial era o discípulo de Jesus mais parecido com qualquer um de nós que aqui nos encontramos. Era o mais impulsivo, era o que abria portas mais rápido para o inimigo porque falava demais. Era o mais relaxado na sua vida devocional, mesmo que precipitado em palavras. Jesus vai ao mar de Tiberíades, aonde Pedro está, despido, pescando. E quando João vê ele de longe, aquele que ama enxerga mais rápido e enxerga mais longe. E João é o apóstolo do amor. João diz: é o Senhor. E Pedro de repente se atarenta, corre, pega as vestes e pula dentro da água. Jesus se aproxima e chama ele para uma conversa particular. Jesus quer fazer apenas uma pergunta para Pedro, mas repete essa pergunta 3 vezes, ao ponto dele baixar a cabeça e ser profundamente penetrado por aquela indagação. Simão, filho de João, de Jonas, tu me amas mais do que a estes? Glória a Deus, glórias ao nome do Senhor. Jesus estava chamando Pedro para colocar os pés na avenida que leva mais rápido para perto do coração de Deus. Glória a Deus, caminho do amor.
30 e poucos anos depois, estou encurtando aqui para terminar. 30 e poucos anos depois, aquele Pedro que ouviu a pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Porque é isso que o Senhor está querendo saber de mim e de você. Não era só de Pedro. Você que me escuta pela internet, você que está aqui nessa tarde, é a única coisa que realmente Deus quer saber de cada um de nós: se nós o amamos de verdade e se estamos dispostos a ir aonde o amor a Deus pode nos levar. 30 e poucos anos depois, o amor a Deus levou Pedro a uma situação dramática. Levou Pedro diante dos seus algozes, e os algozes mostraram: o seu fim vai ser hoje, nesse dia, e você vai parar hoje aqui, nesta cruz que está diante dos seus olhos. Por determinação de Nero, imperador sanguinário, agente de Satanás, Pedro olha para a cruz e começa a se lembrar de 30 e tantos anos atrás, da chance que ele recebeu e que ele não pôde lançar mais fora. Glória a Deus, ele se lembrou do olhar penetrante de Jesus de novo para ele, bem pertinho, no mar de Tiberíades. Ele se lembrou e ele disse para os seus algozes, segundo a tradição: me coloquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Glória a Deus. E segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, trilhou o caminho do amor depois da experiência no mar de Tiberíades. Eu quero terminar nessa tarde dizendo: se eu e você, glória a Deus, se eu e você trilharmos o caminho da fé, para o qual Jesus chamou Tomé para trilhar, e os outros, se eu e você trilharmos o caminho da esperança, a esperança de um novo céu e de uma nova terra, a esperança nas promessas e advertências daquele que não pode mentir, e se eu e você trilharmos o caminho do amor a Deus, que pode atrair retaliações, dores, sofrimentos, nada e nem ninguém nos tirará de circulação, a não ser aquele para quem vivemos. Seremos firmes, inabaláveis. É tempo de buscar a Deus. Deus está olhando para mim e para você. Somos fracos, não temos forças em nós mesmos, mas venceremos, porque a igreja é eleita antes da fundação do mundo, e eu e você fomos chamados para sermos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus abençoe a cada um de nós e nos dê a graça para perseverarmos até o fim no caminho da fé, no caminho da esperança e no caminho do amor, porque por esses três caminhos, por essas três veredas, é que nós podemos realmente dizer que estamos andando no caminho, no singular, que leva à vida eterna. Deus abençoe a cada um de nós.